Olá, estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje é o nosso último programa de 2020. 2020 foi um ano atípico, um ano fora do padrão, fora da dita normalidade. Muita gente se desestruturou, se desesperou, se desesperançou. Vidas e rotinas foram transformadas, sonhos foram interrompidos. Choramos, sentimos muito, oramos, pedimos forças para seguir. Seguimos. Quando fazemos um paralelo do ano de 2020 com a vida de toda e qualquer família com uma criança com autismo, podemos dizer que todas essas famílias vivem os seus 2020 todos os dias. Mas sabe qual é a diferença? Muitas dessas famílias estavam só quando viram suas vidas e rotinas transformadas, sonhos sendo interrompidos. Estavam só quando choraram, sentiram muito e pediram forças para seguir. Mas seguiram. E ao longo do caminho, do pré e pós-diagnóstico, cada família foi se reencontrando. Cada um à sua maneira, cada um formando sua rede de apoio. Isolamento social? Nossa, quantas famílias, quantas vezes essas famílias estiveram em isolamento social. Mas não por conta de algo contagioso que passa no ar como o coronavírus. Na maioria das vezes, por conta do preconceito e falta de conhecimento. Em 2020, nos reinventamos, vencemos o medo, reforçamos a fé e buscamos seguir em frente. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Buscamos sempre uma razão para seguir. Cada conquista, por menor que seja, é um combustível para nos fazer caminhar. E nessa caminhada, uma das coisas que aprendemos juntos é que a tal felicidade está nas pequenas coisas, nos detalhes, no sorriso, no olhar, na vontade louca de abraçar. E foi na partilha e conquista da felicidade que nos unimos esse ano. Famílias atípicas num ano atípico, com terapias interrompidas e outras seguindo fora do padrão. Que medo! Mas não aquele que paralisa, mas aquele que nos mantém alertas e focadas. E o que posso dizer é que a felicidade esteve conosco nesses 6 meses em mais de 120 sessões. E felicidade é algo a ser compartilhado. Por isso, mesmo em meio às adversidades, ao medo, à ansiedade, nós seguimos. Sim, seguimos em frente. Converso agora com a musicoterapeuta e coordenadora do projeto Uma Sinfonia Diferente RS. Ela que desenvolve um trabalho que é maravilhoso com crianças e jovens autistas. Grazi Pires, tudo bem? Tudo bem, Laura. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí sobre o Sinfonia. Conta para nós um pouco mais sobre esse projeto, que já iniciou há 2 anos, é isso? Isso, a gente realizou agora em 2020 a nossa segunda edição, né, que foi totalmente online por conta do nosso contexto atual. Ano passado a gente realizou a primeira edição, que foi presencial, em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale, né, mas o Sinfonia é um projeto que já nasceu lá em 2015, com uma colega musicoterapeuta, Ana Carolina Steinkoff, que criou essa metodologia do Sinfonia. E eu, como musicoterapeuta, então, fiz essa formação para replicar a metodologia e trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, em 2019, o Sinfonia, e vamos seguir aí 2021 ainda com mais 2 edições. O processo do Sinfonia é um trabalho terapêutico, né? Então, a musicoterapia é a terapia de referência desse projeto, mas eu tenho comigo uma equipe multidisciplinar de outros profissionais que geralmente acompanham crianças e jovens com autismo, que são psicólogas, fono, terapeuta ocupacional, psiquiatra. Então, toda essa equipe está comigo, montando os objetivos do projeto, mas a gente faz um processo musicoterápico. Então, a gente usa a música como terapia para poder desenvolvê-los, né? A musicoterapia é uma das terapias com evidência comprovada que mais ajudam as crianças com autismo, principalmente na questão da comunicação, da linguagem e da expressão, da interação social, né? Como é que as pessoas podem participar?
Então, a gente encerrou agora, em 2020, a segunda edição. Pelas redes sociais do projeto já serão abertas as inscrições da terceira edição, que vai vir também com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, o Procultura RS, né? E aí a gente vai abrir nas redes, dura pouquinho tempo as inscrições, porque as nossas vagas são bem limitadas, né? E aí, através das redes, faz a sua inscrição, formulário, a equipe do Sinfonia entra em contato, marca uma entrevista e a partir desse processo a gente vai fazendo a seleção das famílias participantes de cada ano. Esse ano todo foi online, mas vocês conseguiram encerrar, fizeram uma belíssima apresentação. O tema do musical foi a felicidade, né? Uma versão aí que eu fiz para a música Felicidade, do Seu Jorge. E acho que traz bem a essência, assim, desse nosso momento, né? A gente começou o ano planejando que a gente ia se juntar em abril e o processo ia começar. Tivemos que esperar um pouquinho, entender o momento, né? E as famílias foram super parceiras. Então, sem essa parceria das famílias, isso em qualquer terapia, a gente não consegue chegar aonde a gente conseguiu no desenvolvimento das crianças. Então, as famílias toparam com a gente. Além dessa equipe terapêutica que eu comentei, que nós somos 13 terapeutas, a gente ainda conta com mais 35 voluntários, que são profissionais da saúde, da educação, que acompanham as crianças, né? Cada criança tem o seu acompanhante, que faz esse feedback com a família, que dá esse auxílio, né? Porque era tudo novo para todo mundo. E, geralmente, dentro do Sinfonia, quem faz o acompanhamento da criança durante a sessão é o voluntário. E neste ano, por conta da pandemia, os pais assumiram esse papel. E foi muito bom, porque a gente teve outros ganhos de interação da família que a gente acaba não tendo, às vezes, no presencial, né? Então, foi muito legal. E a felicidade trouxe isso, né? Estar na nossa sinfonia, estar cantando todo dia e ver os seus amigos pela tela do computador. E foi isso que a gente viveu e não deixamos de desenvolver as crianças, de estar felizes juntos por estar no ambiente online, né? Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer conversar contigo, Grazi. A gente agradece em nome do Sinfonia e todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do projeto, todas as nossas redes, Sinfonia Diferente RS. Obrigada e até breve, um grande beijo. Tchau. Tchau. Em meio às adversidades, é preciso realmente ter força, resiliência. Cada um de nós sentiu e reagiu como pôde frente à pandemia. E a solidariedade se fez mais presente. A empresária e designer Cris Boareto é uma das inúmeras pessoas que pôde fazer mais em um ano de tantas perdas. Neste ano de pandemia, nós sofremos muito na questão das vendas, principalmente pois precisamos ficar com a loja fechada. A partir de 16 de março nós fechamos e passamos a trabalhar em home office ou então no espaço do escritório apenas com os pedidos de loja online. Neste período, nós identificamos então uma outra necessidade. Nós vimos a oportunidade de poder ajudar ao próximo. Tudo começou quando março e abril nós produzimos máscaras junto com um grupo de vários empresários para doar ao Hospital Conceição. Depois nós produzimos máscaras com os nossos próprios tecidos aqui da empresa e trocamos essas máscaras por alimentos e aí doamos então para instituições pequenas e grandes que as nossas próprias clientes nos indicavam. A ação das máscaras aconteceu e acontece até hoje. Também fizemos uma ação de ajuda com outro grupo de empresários para ajudar o Instituto do Câncer Infantil. Depois também fizemos uma ação no Dia das Crianças, eu e mais 2 amigas nos unimos, juntamos brinquedos e doamos então para a Casa da Acolhida de Canoas. E agora, uma das nossas últimas ações foi através da doação de roupas novas aqui da loja, para o Bazar do Imama. Também desenvolvemos outras ações, como me unir com mais 9 amigas. Resolvemos também criar uma ação, colaborativa, onde uma marca ajuda a outra. Então, essas várias pequenas ações que nós fizemos durante o ano nos manteve ativo, manteve o meu grupo de costureiras trabalhando e ajudando. E nós aqui dentro da empresa também ficamos ativos e trabalhando em prol do outro. Muito obrigada. E agora nós vamos para o nosso quadro Espaço Saúde. E final de ano é sempre um período que os bancos de sangue
pedem o nosso apoio. O médico Sérgio Medina, responsável técnico do Banco de Sangue do Divina Providência, tem um recado. É importante enfatizar, que no Brasil, se cada pessoa doasse 2 vezes, em torno de 2 vezes por ano, nós não teríamos problema de estoque de sangue. Inclusive, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que todas as pessoas saudáveis doem, isso em torno de 3,5% a 5% da população. E aqui no Brasil isso não chega a 2%. Então seria muito importante que as pessoas viessem doar sangue, continuassem doando sangue, com a finalidade de a gente poder repor as necessidades dos pacientes internados nesse hospital. Não podemos esquecer que nessa época, para nós, os pacientes mais graves continuam internados, os casos que vêm para o hospital são casos realmente graves. Convém ressaltar que aqui no Divina tomamos todas as medidas necessárias, cabíveis para o contingenciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O doador que vem aqui, ele não passa pelo hospital, nós temos um acesso externo. E convém ressaltar que toda pessoa saudável deve doar sangue, não ocasiona nenhum problema, vai ser atendido por uma equipe bem treinada, não tem nenhum problema, nenhum perigo. O importante é trazer a identidade com foto e estar em boas condições de saúde. Muito obrigada. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora eu converso com o médico José Camargo, um dos maiores nomes da área de transplantes, é também professor e um grande contador de histórias. Como vai, doutor Camargo? Prazer tê-lo aqui no programa, tudo bem? Bem, é um prazer. Com saudade lá. Muito. Olha, faz um ano, acho que não nos encontramos pessoalmente. E agora, esse ano, teve o lançamento deste livro, Para Onde Vamos com Essa Pressa? Quantos livros já foram publicados até o momento? Eu tenho 7 livros de crônicas e 6 desde que eu comecei a escrever regularmente no Caderno Vida. A gente percebe a sofisticação na sua escrita. E também é uma autoridade na área da medicina. É importante e é interessante saber como é que se deu tudo isso ao longo da sua vida, porque a medicina requer muito tempo, muita dedicação, muito estudo. A escrita também, de certa forma. Sabe que escrever passou a ser uma coisa natural. O meu primeiro livro de crônicas, pré-Zero Hora, foi motivado, na maioria das vezes, por alguma indignação. O livro, aliás, chamava Não Pensem por Mim. Depois eu comecei a escrever, quando me convidaram para assumir o espaço, que foi durante 20 anos ocupado pelo Sclia, eu me dei conta que havia uma chance ótima de tentar humanizar a medicina. E quando me pergunto de onde tantas histórias, bom, é muito simples, é só você trabalhar como médico durante mais de 40 anos e se dedicar a ouvir as pessoas, né? Porque isso eu acho que é um grande problema da medicina moderna, é que os médicos estão desestimulados a ouvir. Tem muita pressa para tudo, e é dessa pressa que eu falo nesse livro também. Ora, se o médico vai conviver com uma pessoa completamente autenticada pelo sofrimento, ele tem uma matéria-prima ótima, invejável. Eu costumo dizer que quando um médico já tem 10 anos de atividade e ainda não se tornou um especialista em gente, ele está subestimando uma matéria-prima de valor inigualável. Eu que acompanho as suas crônicas há tanto tempo, leio os seus livros, percebo a delicadeza e a atenção que há justamente, né, desse homem, desse médico, com os pacientes e com a complexidade humana. E aí, de várias formas, tudo isso é contado ao longo destas histórias. Na hora de escrever, às vezes vem uma ideia, alguma história, porque são tantas histórias. Escreve ali na hora. Como é que é essa rotina da escrita?
Às vezes as crônicas caem no colo, né? Tem uma história que chegou por um caminho inesperado e eu registro aquilo para não perder o da meada e vou desenvolver isso adiante. Esse livro tem histórias de solidão, de afeto, de gratidão, de vingança, de empatia, de falsidade, de generosidade e, naturalmente, uma boa dose de hipocrisia. Quer dizer, é uma salada de comportamentos humanos de que nós somos feitos assim, para nos expressarmos do jeito mais autêntico quando nos sentimos ameaçados. E é isso que a doença faz, né? A ameaça representada pela vontade de morrer faz com que as pessoas externem o que elas têm de melhor e de pior. É um convívio com a pessoa no limite do sofrimento, da ansiedade e do medo, e isso deixa as pessoas muito mais expostas, muito mais vulneráveis também. Esse livro, o último, Laura, começa com histórias de inocência. Eu sempre gostei muito de inocência, porque isso mostra que nós nascemos puros e depois vamos piorando, mas nós nascemos bons, né? Eu conto histórias de inocência no início do livro, e uma dessas histórias que eu descobri atribuível ao Gabriel Garcia Marques, eu achei um primor. É a história de uma mãe que leva o seu menino para a feira de rua, numa praça em Bogotá. Ele tem 5 anos e lá pelas tantas ele se perde da mãe. E aí, querendo se orientar, vê um velhinho sentado num banco de pedra cortando fumo. Ele faz a seguinte pergunta: o senhor, por acaso, não viu uma senhora de casaco azul e sem um menino assim como eu? É maravilhosa essa história. É um primor. Tu tens muito contato também com as crianças, com as famílias. Eu sei que tem histórias maravilhosas que tu já contaste, que eu já li também, de crianças, em relação aos avós, coisas que te dizem, que eu acho que é assim de uma preciosidade, não é mesmo? Eu reuni uma história de criança, de inocência de criança, com a avó, né? Eu internei o Marquinhos, era uma criança que chegou no hospital morrendo. Ele foi operado naquela mesma noite, de modo que o meu primeiro encontro foi com ele acordado, foi no dia seguinte. Ele já estava muito melhor, né? Tinha resolvido a urgência e estava com muita dor. Então eu lhe dei um remédio para a dor e fiquei esperando que o analgésico funcionasse para examiná-lo. Mas querendo quebrar o gelo, eu disse: você sabe que eu tenho um neto da sua idade? Ele com uma cara muito feia, porque ainda estava doendo, né? Ele me disse: e tu sabe que o meu avô é muito mais bonito do que você? O maravilhoso é esse encantamento que tu tens, que tu consegue captar esses momentos tão delicados e tão simples e transcrever para a gente. Tem uma outra, aqui eu estou abrindo o livro e vendo, por exemplo, e eu li já A Ordem Natural das Coisas, que aí colocas uma outra história, né? E envolve também a tua história. Essa história da naturalidade à morte, que é um outro grande desafio do médico e que trabalha com alta complexidade, nos coloca frequentemente nessa situação de conviver com o irreparável, né? E dar naturalidade a essa situação. Eu vivi uma experiência muito forte com meus netos num carnaval do ano passado. A minha mãe adoeceu, eu achei que ela ia morrer, e eu cheguei em Vacaria no clareado do dia, assim, 6 da manhã, ela estava muito mal, e eu achei que ela ia morrer naquela tarde. Eu fui ao UTI com o meu neto mais velho, que tinha 17 anos, e quando nós estávamos saindo, ele me disse: vô, como é que é perder a mãe? Eu disse: olha, perder a mãe é um horror, e além de tudo dá para piorar, porque você tem que suportar as pessoas que acham que, como ela era velhinha, estava justificado morrer. E expliquei para ele que a racionalização da morte na idade é o tipo de situação que só ocorre entre pessoas descomprometidas emocionalmente, né? E para quem ama, a morte é sempre dolorosa, extemporânea, cruel, né? E quando nós voltamos para casa,
eu disse, o vô vai dormir porque eu estou muito cansado e eu preciso dar uma chorada. Aí ele me acompanhou até o quarto e deitou lá comigo e chorou muito. E aí eu me dei conta, Laura, que ele não estava chorando a perspectiva de perder uma bisa com quem ele pouco tinha convivido. Ele estava chorando a minha dor. Aquilo me fez um bem impressionante. Quando chegou na segunda-feira, minha mãe começou a melhorar. Na terça ficou claro que ela tinha desistido de morrer. Ela fez isso algumas vezes antes de finalmente morrer. Minha mãe era uma criatura maravilhosa. E aí eu anunciei, como ela estava melhor, eu ia voltar para Porto Alegre na terça-feira para operar 2 pacientes na quarta. Almoçamos juntos e quando nós estávamos saindo, a minha nora me contou a frase maravilhosa do meu neto mais moço, que disse o seguinte: mas então, o que adianta a gente torcer para a bisa ficar melhor se daí o meu avô vai embora? Ai, que lindo isso, né? A visão da infância defendendo os seus interesses emocionais. Maravilhoso. Esse tem uma história que eu gosto muito também, Laura, que é a última história desse livro que eu gosto muito. Eu estava saindo de uma padaria ali na Getúlio Vargas e tem uma marquise onde os sem teto dormem no inverno embaixo daquela marquise. E aí tinha um cara que estava sempre ali e me disse: o senhor me consegue alguma coisa para eu comer, que eu estou sem comer desde ontem? Fome e frio são coisas que sempre mexeram muito comigo. Para garantir o destino do meu presente, eu voltei lá na padaria e pedi um sanduichão para ele. Entreguei o sanduíche para ele, ele me agradeceu, eu fiz a volta para pegar o carro. E aí me dei conta que ele tinha mordido, uma mordida generosa no sanduíche, sim, foi meio sanduíche na primeira mordida, e ele pegou a metade e deu para o cão de rua que eu acompanhava. E o cão devorou aquele meio pão, meio sanduíche, e lhe lambeu as mãos, uma manifestação de gratidão que nenhum humano civilizado é capaz de reproduzir. O que me chama muito, então, a atenção realmente é esse olhar, né? Esse instante que tu consegues captar e transcrever. São inúmeras histórias. Nós teríamos um dia inteiro e muito mais contando todas essas histórias, uma vida. E eu adoro ouvir as suas histórias, ler as suas histórias. E eu convido, então, quem está nos assistindo, que aproveitem agora esse período final do ano. A gente está num momento atípico, vem férias, não sei se viaja, fica em casa, mas vamos ler. A leitura é um bem sagrado, é o que faz a gente também ter uma escrita criativa, sofisticada. E então a nossa dica é esse, o último lançamento, Para Onde Vamos com Essa Pressa, e todos os outros livros, não é mesmo, doutor Camargo? São 6 livros disponíveis. Então, eu quero agradecer imensamente essa troca, que é sempre muito generosa da sua parte, com todos que acompanham a sua trajetória. Muitíssimo obrigada. Obrigado, muito bom te ver e conversar contigo. Um abraço aos seus espectadores. Um abraço, então, bem forte. Muito obrigada. E a gente segue o programa agora com a personal trainer Carol Martins, que chega com as suas dicas para quem quer se manter mais saudável. Nesses dias, muita gente se permite relaxar um pouco mais, sair da rotina, mas lembrando que o exercício físico tem todos aqueles benefícios relacionados ao bem-estar e a melhorar a disposição para esses dias serem ainda mais proveitosos. Então, tem algumas atividades que podem ser inseridas em qualquer lugar que a gente estiver. Dependendo do momento que a gente se expõe ao sol e ao calor, a gente pode transpirar mais, suar mais. Isso não quer dizer que a gente está queimando mais calorias nem que está perdendo mais gordura. Só que a gente está eliminando mais líquido e isso precisa ser reposto. Então, prefira sempre se exercitar nos momentos de menos calor, de manhã cedo que o sol está mais fraco ou no final da tarde. E a caminhada é uma forma super acessível de manter o condicionamento.
Para pessoas que estão iniciando, podem fazer a caminhada. Para pessoas mais avançadas, podem já fazer uma corrida. E para pessoas que estão entre a caminhada e a corrida, uma dica interessante é alternar. Fazer aí 2 minutos de corrida e fazer 1 minuto caminhando. E dessa forma, deixa o exercício mais intenso, mais proveitoso e até mais divertido. Lembrando que é importante usar roupas leves para fazer exercício, um tênis confortável e principalmente caprichar na hidratação. Mas não deixe de se exercitar, porque a gente viu esse ano o quanto vale cuidar da nossa saúde. E é o que eu desejo para 2021. Muita saúde! Muito obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Obrigada pela sua audiência e hoje nós vamos encerrar o programa acompanhando o projeto Sinfonia Diferente com a música Felicidade. Um bom final de ano para todos nós e até 2021.